vamos contar, como eu já disse, com a presença do professor, o doutor em Novo Testamento, Stephen Kirchner. Ele é, como eu mencionei, doutor em Novo Testamento. A sua tese de doutorado foi no Evangelho de Marcos. Ele estudou, ele obteve o grau de doutor em Novo Testamento pelo London, então conhecido como London Bible College. Parece que houve alguma mudança no nome dessa escola agora, atualmente, mas à época se chamava London Bible College, e formou-se ali, e atualmente é professor no Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, onde ele já ministra aulas de teologia há vários anos. O professor Stephen Kirchner é um grande amigo, pessoalmente eu estou contente por recebê-lo, foi meu padrinho de casamento, estou feliz por tê-lo conosco nessa tarde. É um homem de muita profundidade de pensamento, de grande profundidade acadêmica, teológica, um expositor da Sagrada Escritura. Ele tem participado de grandes projetos de tradução bíblica, ele é um dos membros da comissão da NVI, como um dos tradutores, tem trabalhado em outros projetos também, em outras editoras, como escritor, como tradutor, de modo que é um homem que tem feito grandes e profundas contribuições no meio teológico brasileiro. Nós estamos contentes por recebê-lo e com certeza vamos aprender muito com o professor Stephen Kirchner na tarde de hoje. Bom, antes de começar aqui, só dar alguns toques biográficos, de repente podem ser interessantes. A gente chega aqui pulando de paraquedas, né? Então é bom ter conhecimento, pelo menos, de algumas coisinhas. Atualmente eu sou professor do Seminário Servo de Cristo em São Paulo, Seminário Teológico Servo de Cristo, acho que já deve ter ouvido falar, pelo menos. É um seminário que nasceu dentro de um contexto oriental de São Paulo, igrejas chinesas em São Paulo que se coligaram e fundaram uma instituição para a formação de obreiros aqui no Brasil. Inicialmente uma turma só de chineses em 1990, e resolveram, depois de formar uns 10 aí, que teriam que fechar o seminário porque não ia ter muito mais espaço nas igrejas chinesas, e por uma dessas coisas que só Deus realmente explica, entenderam que talvez pudessem colaborar também com as igrejas mais amplamente em São Paulo. E aí começou uma segunda turma, eu fui o primeiro professor da segunda turma, em 1993, e desde lá então estou envolvido no Seminário Servo de Cristo, que atende, portanto, não só chineses, mas brasileiros em geral, outras comunidades orientais também em São Paulo. Fui professor aqui no Palavra da Vida de 80 a 84, na época que aqui é para ser uma coisa mais informal. Marcos ou Pastor Marcos? Cabeção, aqui é Marcos. Chegou, e depois de 89 até no final de 92, 93 eu ainda estava residindo aqui, lecionando como professor visitante, e começando o envolvimento no Servo de Cristo. Mudamos em 94 para São Bento do Sul, Santa Catarina, onde trabalhei com Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou luterano, contexto luterano. Eu sou gaúcho, e venho desse contexto. Talvez não seja importante saber disso, mas sou torcedor do atual campeão da Libertadores. Essa eu não precisava saber. Essa eu não queria saber, na verdade. É o bicampeão, né? Mas minha esposa e eu mudamos para cá em 2003, também a convite de Edições Vida Nova. Trabalhei alguns anos também como um dos editores da Vida Nova. Então, o meu trabalho atualmente é dividido entre Servo de Cristo, vou todas as semanas para São Paulo, então até conversando no carro, fico de quinta até sábado lá, né? Sábado de manhã, hoje a gente voltou de lá,
lecionando, e o restante do tempo em casa, trabalhando no meu escritório com literatura. Então, trabalhos editoriais, traduções, produção de textos, bíblias, né? Estou indo agora com uma 4ª Bíblia, em termos de colaboração aí, né? NVI, Almeida 21, a gente teve um trabalho aí, né? Então, esse é o nosso perfil. A minha área, principalmente, é a parte bíblica. Eu não sou exatamente alguém que iria se considerar um expert, um especialista em crítica textual. Essa não é a minha especialidade, mas a gente mexe com isso. E aí, Marcos, principalmente, pelo fato de ter uma afinidade com o Evangelho de Marcos já faz tempo, eu fiz uma tese doutoral no Evangelho de Marcos, na Inglaterra, período de 84 até 88, estava fora do Brasil, né? Então a gente acaba mexendo com isso. Por isso, provavelmente, o pedido aí para trabalhar com o capítulo 16, né, e apresentar alguma coisa. Então é isso, basicamente, para vocês saberem aí o nosso contexto. Uma última coisa, eu tenho 3 filhos, 2 homens e uma mulher, 2 netos, uma neta de 6 anos e um neto de 5. Minha esposa e eu estamos somente nós aqui, né? A família ficou para trás, a gente abandonou o ninho, em vez dos filhos abandonar, nós abandonamos, saímos de lá e eles ficaram todos em São Bento do Sul, casaram e continuam a vida deles lá, minha esposa e eu estamos aqui. Muito bem, vamos começar então aqui com a nossa apresentação, que eu fiz assim, só para uma orientação maior, né, uma visualização do assunto, e não pretende, sem dúvida nenhuma, ter qualquer abrangência maior em termos de profundidade, né, é só para a nossa orientação e guia. Mas, como a gente não é exatamente especialista, a gente faz uns truquezinhos, assim, né, só para... É um assunto O Val gostou. candente. Muito forte, né? Os caras só não gritaram aleluia aqui porque estão contidos aqui. Nossa, acabou. Se o pessoal depois não lembra daquilo que a gente falou, pelo menos os efeitos especiais. Não, a filmagem é para depois estudar sério. Agora. Tá bom, então esse é o nosso assunto, né? O Marcos 16 e o final do Evangelho. Pelo menos essa é a impressão que eu tive. De repente eu posso. É isso mesmo. Por favor. Já dá para ver pelo título que você fez uma divisão, né? Marcos 16 e o final do Evangelho. Pois é. Marcos 16. Já diz alguma coisa. Porque a gente tem algumas questões em relação ao final. Então, tá aí, né? Isso é um título bastante ambíguo, inclusive, né? Sim. Ele pode ser interpretado de diversas maneiras diferentes. Para a nossa orientação, o que a gente vai tentar fazer aqui? Vamos mostrar quais são as opções, as alternativas que historicamente têm sido oferecidas em relação ao final do Evangelho de Marcos. E você já começa vendo aqui que tem uma certa abrangência de opções, né? Tem 4 possibilidades de final do Evangelho de Marcos a partir de uma comparação dos manuscritos e das cópias que nós temos à disposição. Então isso já mostra alguma coisa. O que nós estamos habituados a entender como final de Marcos é esse final chamado longo, né? Que é a parte que vai do versículo 9 até o versículo 20. Isso que normalmente é identificado, né, tradicionalmente como o final de Marcos. Em termos de tradição textual, o famoso textos receptus, né, ele contém exatamente essa parte. Então nós temos esse final como sendo o nosso objeto de apreciação maior, evidentemente, porque os outros a gente vai ver que tem talvez uma ou outra questão relevante envolvida, mas não é nenhum deles, pelo menos de outros dois, a coisa
mais importante em termos de decisão por causa da tradição. Então, a partir disso, queremos ver a história do texto, dos manuscritos, em relação a isso, e uma avaliação no final. Né? Bom, vamos começar então, com uma introdução mais ampla aqui. A ideia em relação à dúvida quanto ao final do Evangelho de Marcos surgiu principalmente, em termos modernos, no final do século XIX, né, com a crítica textual. Esse CT aí não é o do Corinthians, né? Deus me livre. Crítica textual. Então, a partir do desenvolvimento dessa disciplina, que passou a ter uma importância maior a partir do século XIX, o trabalho com o texto, o trabalho com os manuscritos, com as diversas cópias. Vocês sabem, evidentemente, que o Novo Testamento em grego nós temos, ele é produto de edição dos manuscritos. Tem aí algumas divergências quanto a uma certa perspectiva em relação a isso, chamado texto majoritário, e que segue mais ou menos aquilo que a gente conhece como texto recepto, texto recebido, recepto. E então, a partir do século XIX, com o advento principalmente da crítica literária do texto bíblico, e principalmente com a crítica textual, esse trabalho mais braçal mesmo com o texto dos diversos manuscritos e cópias, a coisa começou a surgir com mais vigor, a dúvida em relação ao final do Evangelho de Marcos. Eu estou dizendo que isso é uma percepção mais moderna a partir desse advento de uma ciência chamada crítica textual. Mas isso não significa que não houvesse dúvida antes. Inclusive bem antes do estabelecimento do chamado texto recebido, que foi lá pelo século XVI. Né? Então, talvez mais modernamente a coisa até receba um certo viés assim, um tanto quanto perturbador para alguns, porque o século XIX é o século em que a teologia liberal na Europa, principalmente na Alemanha, surgiu com mais força. Né? Então, começa a juntar as coisas. Né? Crítica textual, teologia liberal, usar o rimo aí, né? Então, parece que a coisa então, é meio que duvidosa também. Vou discutir isso aí, porque que é isso? O pessoal liberal que põe minhoca na cabeça dos outros, dizendo que esse texto não pode ser um texto original. Né? Então, tem esse viés também. Mas só para enfatizar bem o ponto, isso é um fenômeno recente. Que a gente vai ver daqui a pouco, tem evidências mais antigas de questionamentos e problemas em relação a esse final. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso também. Vocês estão conseguindo me enxergar bem ali? Sim. Tá, Aqui de perto está. de perto está. Estou precisando. Aqui o reflexo está. Deixa eu dar um pouco mais para cá. Não, mas tá bom. Eu olho mais aqui no computador. E aí, a questão principal quanto a esse aspecto mais antigo é de que esse texto, do versículo 9 até o versículo 20, não consta dos manuscritos mais antigos de Marcos. Você pegar os textos mais antigos de Marcos, os textos importantes que servem como fundamentação para a maior parte do Novo Testamento, como, por exemplo, os chamados códices Vaticano e Sinaítico, né, que são lá do quarto século, aí você não tem esse final aí. Você tem problemas. Mais do que isso, você tem uma variedade em termos de locais diferentes do mundo mediterrâneo, onde as cópias começaram a surgir nos primeiros séculos do cristianismo, uma variedade bastante significativa de locais
onde o texto está ausente, quer dizer, não é um fenômeno localizado. De repente, lá em Alexandria, no Egito, pode-se sinaítico, né? Poderia indicar, esse pessoal aí tem alguma coisa contra esse texto, por isso que não tem aqui, né? Mas não é só ali, é em outros lugares que também está faltando, né? E com uma certa variedade de distância daquilo que a gente chama de famílias de textos também, né? Então, esse é um fenômeno observável mais para trás, e que também faz muita diferença no ponto final, né? Naquilo que a gente vai decidir em relação ao texto. Outra coisa interessante que, olhando para o texto de Marcos, nós percebemos, já até superficialmente, que existe uma variação bastante significativa de estilo em relação ao restante de Marcos. Nós lemos o Evangelho como um todo, chegamos no 16:8, parece que está tudo mais ou menos como a gente esperaria, chega no 9 e começa a mudar o clima, né? Tem alguma diferença de abordagem, de vocabulário, a gente vai ver depois do texto, tem vocabulário diferente, vocabulário bem diferente, inclusive, daquele que é usado normalmente pelo próprio Marcos no restante do texto. E esse vocabulário tão distinto compreende apenas 11 versículos. Então, existe aí um outro dado interessante que coloca água na fervura, né? Você tem um certo susto quando está lendo, percebe, puxa, mas aqui ele passou de um assunto para o outro e de repente não voltou mais para aquele inicial e parece que a coisa vai numa direção um pouco inesperada, no mínimo, né? Então esse é um outro aspecto que a gente pode observar aí. Outra coisa que chama a atenção é que nós temos em muitos manuscritos um outro final, chamado final breve, a gente vai ver depois esses textos e a tradução deles, incluído entre o versículo 8 e o versículo 9. Isso não aparece aí no nosso texto em português, né? Nenhuma versão que se preze hoje em dia coloca isso, porque é um texto bastante estranho mesmo, né? Então, é interessante ver que existia também uma certa insegurança da parte de muitos copistas e pessoas que eram responsáveis pelos manuscritos em determinar qual é o final de fato de Marcos. Eu vou deixar, de repente, o copista pensou, eu vou deixar o leitor decidir. Opção A, opção B. Então tem o final breve e o final longo, né? Só faltou colocar uma nota lá, você decide, né? Ou alguma coisa do gênero. Mas são muitos manuscritos, não são poucos, que têm os dois finais, os dois finais tradicionais em termos da discussão. Um longo, 9 até 20, e um outro chamado final breve, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então esse é um outro aspecto que aparece aí. No fim das contas, o que nós temos são 4 possibilidades diferentes de final para Marcos. E é isso que a gente vai tentar ver agora, né? Qual é a peça que se encaixa no quebra-cabeças, ou será que precisa mais uma peça? Porque uma das possibilidades de final para Marcos, que hoje em dia está se tornando cada vez mais defendida pelos estudiosos, comentaristas, os comentários mais recentes, o último comentário que eu conheço, produzido no Brasil de Marcos, que foi do Dewey Mulholland, que eu trabalhei inclusive no texto dele, ele escreveu em inglês, foi feita uma tradução, eu fiz um julgamento do texto. Ele diz que o final é 16:8. Batista. Então, e aí tem diversos autores modernos que vão nessa direção, né, que Marcos pretendeu terminar com 16:8. Então, estão aí as
questões que nós temos que abordar. Né? Vamos para o final longo? Eu não sei qual foi o cardápio do almoço. De repente foi feijoada, no sábado feijoada, estrogonofe. Então não tem nenhum judeu aqui. Não pode misturar carne com leite. Né? Mas aqui a gente vai entrar em algumas coisas um pouquinho técnicas e de repente elas podem assim ser aquele toque final do estrogonofe. Para dormir. Produzir algumas. Eu tenho em PDF, eu já venho em PDF, eu posso passar para vocês. Só para saber se vai copiando tudo. Eu não vou passar do jeito que está, porque está usando um programa do Mac para projeção, né? Que é melhor do que o PowerPoint, né? O Keynote. Então eu passo para vocês em PDF. Legal. Que eu tenho em PDF. Passa para o Thomas, o Thomas repassa. Eu sou Mac maníaco, então. Muito bem. O final longo. Estão preparados? Depois de ler a metafísica de Aristóteles, Isso aí está começando você. Depois de devagar, Ele estava dizendo a coisa, olhou para a tela e eu pensei bem. Não, eu vou. É claro, esse final aqui nós já temos a tradução dele. É o que você tem na sua Bíblia. Tá? Mas por que o meu começa com panta? O seu começa com panta? Não. Então o seu tem O seu tem um oito. final breve antes do longo. Eu sempre desconfiei. Aqui já ele chega. falou que qualquer. Sabia que alguém ia ter. O seu tem um final breve e E depois o longo, o Anastas começa tá aqui. no Missão longo. especial. Então o seu é aquela ideia do você decide. Você decide. Mas Bom, a tradução. É o Logos, é o mesmo que você tem. Mas tem a tradução. Não, a tradução não, estou falando no Texto grego. Ah, texto grego. Eu estou olhando lá, está começando com Anastas, o meu está começando com panta. Esse aqui é o final longo. Depois a gente vai mostrar o final breve, mais com pano. Só chamando a atenção aqui, nesses primeiros versículos, aqui eu dividi a tela em dois, porque é meio complicado colocar tudo junto. Você tem três palavras que não aparecem em qualquer outro lugar em Marcos. São essas marcadas em Marcadas amarelo? em amarelo. Morfê, Histeron e Hendeka. Hendeka é covardia, porque Hendeka é do 11. Então não apareceu 11, porque não eram 12, né? Agora aparece 11. Tem que descontar, né? Essa dá um... Que aí são os 11, menos o Judas, né? Tá. Aqui não aparece muita coisa diferente em termos de palavra chamada rapax, né? Aqui a gente está falando de rapax legomeno. As palavras que têm uma incidência única no texto de Marcos. Elas aparecem no Novo Testamento em outros lugares, mas em Marcos é a única vez que aparece. Na segunda parte do texto, no final longo, você tem mais. Né? Do 15 até o 20, você tem aí os amigos ofídicos, né? Tem o Ófens ali, não sei se alguém do Butantan. Tem o Tanassimon, que eu acho que é Rapax legomenon de todo o Novo Testamento. É a única vez que aparece em todo o Novo Testamento. O que ela significa? Mortal. Mortal. Vem de Thanatos, né? Morte. E aqui Blapse, que é de Blapto, que é fazer mal. Né? E aqui embaixo palavras que a gente encontra em alguns outros textos do Novo Testamento, mas em Marcos não encontrava antes. Sinerguntos, Bebaiuntos, Epalofunton. Cooperando com eles a palavra, né? Com a sua palavra, confirmando por meio de sinais que os seguiam. Né? O semeio é sinal aí no final. Então, essas palavras aqui não aparecem em nenhum outro lugar em Marcos. Agora, isso só incidência de vocabulário diferente. O estilo daquilo que aparece aqui também é diferente. O estilo de Marcos é o pé no chão, assim, pé no chão mesmo, em termos de grego do Novo Testamento, grego chamado koineu, grego comum. Ele é o grego mais simples que tem no Novo Testamento, junto com João, é o grego do mercado. Então,
tem algumas maneiras de fazer as coisas aqui que a gente não vê em outros lugares em Marcos. Mas a tradução do texto nós não precisamos dar, porque é aquela que vocês conhecem. Você está dizendo que o grego do final é mais simples, Não, ele mais é complexo. elaborado. Ele tem um estilo diferente de Marcos. Não é a diferença entre o grego koiné e clássico, não é Certo. isso. Mas é um grego mais sofisticado. De alguém mais estudado. Ou alguma coisa assim. Né? Então, Mas Marcos teria condição de conhecimento desse grego na escrever. provavelmente sim. Provavelmente sim. Mas a gente tem 16 capítulos até o versículo 8 antes, em que ele não experimentou nenhuma dessas coisas. Né? Então, Fica tem uma difícil. certa ideia assim de que, puxa, mas o que Mudou no final. de repente mudou, o negócio foi tão... Batizado Alguém com o poderia dizer, Espírito. olha, mas a ressurreição é um assunto tão bombástico que muda até o jeito do cara dizer a coisa. Pode ser, pode até ser. Mas é exagerado. Mas ele escreveu o texto dentro de uma linha de reflexão que fica nítida ao longo de todo o Evangelho. E porque agora ele muda isso, né? Ele toma em consideração, claro, a ressurreição, mas isso faz parte do todo do texto. Então, por que essa mudança? Então, aí só para vocês terem uma impressão do final longo, né? É um texto que a gente tem aí, que começa... bom, não sei se vocês leram o texto antes e tal, talvez até a gente poderia ler, não sei, só para refrescar a memória. Será que alguém poderia fazer a leitura para gente? Do 9 até o 20? Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se acham tristes e choravam. Se achavam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam no caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, só para a gente lembrar aqui, né, nós temos um texto que tem uma coerência interna, sem dúvida, tem uma lógica aqui. O principal aspecto que domina essa parte é a questão da incredulidade dos apóstolos, né? E aí a censura de Jesus e a ordem que ele dá depois de censurá-los, pregar o Evangelho, os sinais que iriam cooperar com eles. E aí o Evangelho termina com esse aspecto apoteótico que a gente encontra, por exemplo, em Lucas, né? Lucas 24, com a lembrança da ascensão. Não em Mateus e não em João, mas em Lucas. Né? Então esse é o texto chamado final longo. A gente vai voltar a esse texto depois para discutir as questões de detalhes e ver as suas questões também em relação a isso. Ok, a segunda hipótese, a segunda alternativa de final para Marcos é o chamado final breve. E aí o texto do final breve.
onde que ele começa com o planta que o Thomas estava falando, né? Então, está aí o texto final. Eu também coloquei em amarelo as palavras nesse final breve que são rapax legomena em Marcos. E aqui é a maior parte do texto. Não faz parte do vocabulário normal de Marcos. Então você tem algumas coisas comuns do Novo Testamento, aí na parte final, né? Querigma, você tem soterias, que aparece muito em Lucas, salvação, né? Pregação, proclamação, que aparece em Atos. Você tem as outras expressões até que não são tão comuns, tem a preposição acre. Só para auxiliar aqui, já que esse não é o texto que você vai encontrar na sua Bíblia, né? Em português a coisa está aí traduzida. E tudo que tinha sido ordenado a eles, prontamente anunciaram aos que acompanhavam a Pedro. E depois dessas coisas, o próprio Jesus apareceu a eles, e desde o Oriente até o Ocidente, ele enviou por meio deles a sagrada e incorruptível proclamação da salvação eterna. Amém. Sim. Essas palavras e o estilo, comparado com 1 Pedro, por exemplo, encontra alguma proximidade? Tem. Você pensou no incorruptível, salvação junto com isso, né? Tem alguma coisa, mas... Seria o caso de se parecer mais com 1 Pedro do que com Marcos? Pode até ser. Eu não tinha pensado muito nisso, mas Pedro é o personagem da história, né? De repente tem alguma ligação. Isso daqui entraria onde? Aqui no texto. Isso é o que nós encontramos em muitos manuscritos, cópias antigas, entre 16:8 e 16:9. Seria um 8,5. Seria um texto... No Logos está como 9a. Pois é, olha aí. Faz sentido, porque eles provavelmente interpretam um 9 em diante como um texto que não é exatamente o final de Marcos. Então, 9a seria uma alternativa. A primeira alternativa e a segunda alternativa, final breve e final longo. Esse texto, eu acho que ele aparece, agora tem que só consultar meu amigo aqui, o Bruce Metzger, que é um especialista em crítica textual. Esse texto do final breve, eu acho que só aparece num manuscrito grego, sozinho. É o Codex Washingtonianus, que eu acho que é do 4º século. Não é 4º século. Washingtonianus, acho que é 5º ou 6º século, se não estou enganado. É o único manuscrito que tem esse final sozinho. Não tem nada depois dele do final. A grande maioria dos quais aparece são textos que têm final longo também. Parece um final que não admite uma sequência, né? Um amém, né? Embora a gente encontre um fenômeno parecido com isso em Romanos. Paulo dá umas tentativas de finalizar a carta em 2 lugares antes de chegar no fim mesmo, né? E ele dá um amém ali também no meio, no final do capítulo 15, mais ou menos, né? Então, não seria uma coisa tão absurda de ter, né? Mas a linguagem, se você pegar isso aqui e comparar com o final longo, aí você tem mais discrepância ainda. Quer dizer, esse final breve, ele é não só diferente em relação ao restante de Marcos, como também em relação ao final longo, ao 9:20. Eu diria que esse não é exatamente um candidato assim, muito plausível para a final do Marcos. Mas tem assim uma testação já do 4º século, quer dizer, uma coisa antiga. Sim.
Sim. O nome Jesus Está faltando letras. letras. Isso. Nos manuscritos nesse manuscrito do Washingtoniano está faltando isso. Então tem a parte inicial, né? Agora eu estou na dúvida se está faltando, porque aqui eu não tenho acesso direto a ele. Eu podia ter até olhado na internet, que a gente provavelmente consegue. Mas pode até ser que seja a abreviação. Mas não era comum essa abreviação. A abreviação de Jesus para Deus é muito comum. É muito comum? Sim, muito comum. Tá. Então você tem Theos abreviado com tetra, sigma, com o risco em cima. Certo. Jesus, seria o caso, iota e sigma, risco em cima, para dizer que é abreviação. Tá. Isso é comum. Certo. Agora, mas foi bom você perguntar porque eu não tinha parado para pensar nisso antes. Realmente é uma possibilidade. Ok. Mas em lugar nenhum, Marcos aparece essa abreviação também. Não, aparece sim. Nos nomes. É que os manuscritos, as cópias, o pessoal não tinha muito material. O material era caro. Então, eles aproveitavam o máximo possível de espaço. E para isso, eles usavam muitas vezes abreviações. Isso é muito comum. Principalmente depois nos manuscritos nunciais do Washingtonianos é nuncial. Todo Então é possível. Se bem que essa maneira de colocar ali, que eu peguei diferente, talvez seja indicativo de que faltou alguma coisa, não sei. Aí me pegou mesmo, não parei para ver isso. Mas eu acho que não é o fator decisivo no texto, Tá. né? De qualquer forma. Sim. Bom, podemos seguir adiante? Eu tenho uma dúvida. Pois não? Eu ainda sou seminarista, estou aprendendo ainda. Eu ainda O grego, estou para mim, também. o grego ainda é grego. Sei. Esse final breve, ele está inserido então depois do versículo 20, é isso? Não. Esse final breve tem duas situações. Uma delas é esse único códice que tem esse final breve, e depois dele não tem mais nada. Não tem mais nada. Ele vem logo depois do 16:8. Do 16:8 que diz que as mulheres não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Aí a próxima coisa é isso. E tudo que tinha sido ordenado a eles, aí já tem um problema, né? É verdade. Prontamente anunciaram aos que acompanhavam Pedro e tal. Isso já tem um probleminha até de concordância. Fora esse códice washingtonianos, em muitos manuscritos que tem esse final breve também aí, ele aparece sempre junto com o final longo. E antes do final longo, quer dizer, entre o 16:8 e o 16:9. Ele é colocado ali no meio. Entendi. Então, para quem lê o texto assim corrido, fica uma coisa travada, né? Quebrado, né? Só que tem um detalhe também interessante. Esses, não são todos, mas muitos manuscritos, essas cópias aí, sinalizam com asterisco ou com aquilo que é chamado de óbelo, um risco, né? Que normalmente é usado para dizer, olha, isso aqui eu não tenho certeza se é texto original ou não. Óbvios são esses traços. O asterisco é aquilo que a gente conhece como asterisco. O óbilo e o obili, no plural, seria um traço antes do texto. Para dizer, olha, daqui para diante, isso aqui eu não tenho certeza. Alguma coisa desse jeito. Então tem muitos manuscritos que tem isso tanto para um quanto para o outro final. Isso já bem antigo mesmo. Quando você for fazer uma pesquisa no Google, como eu fiz outro dia, coloquei lá só para ver assim, se eu achava um texto, acabei não tendo nem tempo de ir muito atrás, botei em inglês, né? Asterisks and obili. E aí apareceu no Google Asterix e Obelix. Esquece. Só vai ver quadrinho. Pensei, puxa, mas não podia ser isso.
isso mesmo. Olha de onde é que veio o nome deles. Vamos pensar em crítica textual, só para esse lado aqui, é claro. Então foi uma pausa divertida no meio da pesquisa. Bom, esse é o final breve. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta. E esse final, quer dizer, já desde o surgimento dele, foi colocado meio que assim, sob suspeita, né? Ele não me parece que fechava muito bem o texto. O longo já tem mais aceitação do que esse. Tem. O tom, além do tom, parece que o tom também não combina com o estilo do texto. Por exemplo, que Jesus está ordenando e em Marcos ele vem o tempo todo servindo, essas coisas também não se doa. Pode ser que é a ordem do id, né? Porque é realmente uma comissão. Aqui não concorda que ordenado a eles, está falando para elas, né? Tá. Queria saber se... Isso também deve ser questionado, né? Essa questão não. O tom do texto. Sim, claro. O estilo é Estilo diferente. total, né? Esse também. A questão do vocabulário, às vezes até você pode até relevar, né? Porque de repente um assunto diferente exige um vocabulário diferente. Mas não é bem o caso. Mas o tom, o estilo é muito diferente. É bem diferente mesmo. Bom, vamos adiante aqui. Estevam, o texto dos receptos mostra o sinal, o final breve também? Não. É só o longo. Os textos receptos aí, ele tenta não dar qualquer margem para dúvidas em termos da integridade textual, então vai sem qualquer anotação nesse sentido. Não tem crítica textual para o texto recepto, né? Você pega o texto recebido, você vai lá e é o texto só. Então, bom, aí tem outra possibilidade final que é ainda mais intrigante, que é aquilo que é chamado de outro logion, né, que vem depois de Marcos 16,14. Então, em alguns manuscritos, depois do 16,14, tem uma certa digressão aqui, né? O 16,14 é aquele texto assim, mais central aqui nessa parte, no final longo, em que Jesus censura a incredulidade dos apóstolos. Fica assim, meio chato para eles, né? Levar um xingão de Jesus aqui, não tem acreditado na ressurreição. Então parece que teve aí gente com compaixão dos apóstolos e tentou livrar a cara deles, né? Com um texto um pouquinho para mudar o assunto e tal, né? Muda mesmo. Então aí é um texto mais longo. Tá? E esse texto aparece em alguns manuscritos, não são muitos, depois do 16,14. E como um versículo só? É como se fosse tanto faz como tanto fez, porque a próxima coisa depois dele é o 16,15. Ah, tá. Então, ele não aparece. Ele substitui o 14. Não substitui o 14. Ele aparece em o 14A. Seria o 14A. E aonde continua o... Depois dele é o 16,15. Não, o texto do 14 mesmo está aí presente? Não está. Não. O 14 vem antes. Ah, tá. O 14 vem antes. Terminou o 14, vem esse e depois vem o 15. Entre o 14 e o 15. Tá. Entre o 14 e o 15. Tá? São unciais, sabe? Puxa, aqui eu estou com isso bem na minha cabeça. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem uncial, não. Aqui o Metzger nem discute isso. Eu acho que eu acabei não trazendo outro material. Mas aqui no aparato crítico tem alguma coisa. 16, 14... Onde você achou isso, Thomas, ainda? Como? Thomas, onde você achou o texto aí? Você falou que viu aí isso? Não, esse eu vou procurar agora no Estudos Gartense. Adianta o Thomas tem o 9A e o 14A.
Na Bíblia do Thomas. Esse aqui também aparece no Salmo, mas é só no Washingtoniano. Só nesse também. Em variações do Washingtoniano. Fora a crítica aqui aqui não. E em alguns manuscritos de Jerônimo tem também. Aqui tem a parte em latim, inclusive, além do grego. E aí nós temos o seguinte, depois de Jesus censurar os apóstolos, né, a gente teria o seguinte, eles responderam dizendo, e aí é a resposta deles para a censura de Jesus pela incredulidade. Esta geração, essa era de transgressão e descrença está sob o domínio de Satanás, e por meio de espíritos impuros não permite que o verdadeiro poder de Deus seja compreendido. Não dando uma desculpa para Jesus, né? Por essa razão, revela agora a tua justiça. Eles falavam com Cristo e Cristo disse-lhes: o limite de anos da autoridade de Satanás já se completou, mas outras coisas terríveis estão chegando, até mesmo para aqueles pecadores por causa dos quais eu fui entregue à morte, para que eles possam herdar a espiritual e incorruptível glória da justiça no céu. Parece um negócio meio gnóstico até, né? Estranho. Então, como eu falei, é uma espécie de tentativa de livrar a cara dos apóstolos, né? Porque eles dão uma desculpa. A gente está no meio desse mundo aí que é cheio de problemas, a gente não... Olha, tem um aparato crítico. Cheio de transgressão, descrença e tal, né? Satanás, os espíritos maus, e olha só o que acontece, mas não permite que o verdadeiro poder de Deus seja compreendido. Dizendo, nós não entendemos que o Senhor ressuscitou porque está nesse poder. Por isso revela a tua justiça. Aí Jesus fala, de fato, o limite da autoridade de Satanás se completou, mas vem coisas mais difíceis, tsunamis e terremotos, né? Então, até para aqueles por quem ele morreu na cruz. Né? Esse é mais estranho ainda do que parece do resto, dos outros dois, né? Ele, na realidade, quase que não é considerado pelos estudiosos, né? Esse aqui tem isso porque é a 27ª edição, né, do Nessa Lala, né? Então ele procura ser bem detalhado. Né? Onde foi encontrado isso aí? Porque aí no aparato crítico diz, fala do que é o Museu Smithsoniano, mas é onde deve estar essa cópia, onde ela foi encontrada? Olha, eu não sei dizer agora. É o códice W, washingtoniano, e aí em alguns manuscritos de Jerônimo aparece. Eu acho que